Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Tanar. Continuamos o livro de Josué. Sem muita demora, vamos começar o capítulo 7. Só antes, já vai deixando seu joinha aí, se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com as pessoas, tá bom? Então, vamos lá, vamos projetar a tela aí. Pronto, capítulo 7, breve preâmbulo aí, né, do que a gente vai ver. No capítulo anterior, caso você não tenha visto, recomendo que veja, o povo foi ter uma guerra, a primeira conquista na terra de Israel, da cidade de Jericó. E dentro dessa guerra havia ali um mandamento que Deus passou, né, que você não podia pegar os itens da cidade, o espólio de guerra tinha que ter um tratamento especial. Esse preâmbulo é importante a gente saber porque no primeiro versículo do capítulo 7, a Torá vai contar pra gente, o Taná vai contar pra gente que esse pacto foi violado. O povo não seguiu o que Deus tinha pedido. Então agora no capítulo 7 a gente vai ver o povo de Israel indo para uma batalha, e essa batalha vai trazer problema por causa dessa violação que ocorreu. E aí a gente vai entender então melhor o que acontece, tá? Vamos lá, o primeiro versículo então diz o seguinte: Vaimalu vnei Israel ma'al bacherem vaikach Achan ben Carmi. Deixa eu começar a traduzir. Então Vaimalu, aí vocês vão ver a tradução como prevaricaram, né? O povo de Israel, ma'al bacherem, prevaricaram uma prevaricação, né? A Bíblia tem essa linguagem com o herem. Quem não viu o vídeo de antes, como eu falei, né? O espólio de guerra que não podia ser usado. O herem é a coisa que ficava proibida, né? Então eles violaram essas coisas proibidas. E um homem pegou desses objetos. E a Bíblia diz para nós quem é. Vaikach Achan, então o nome dele era Achan, ben Carmi, filho de Carmi, ven Zavdi, filho de Zabdi, ven Zerach, filho de Zerach, então deu pai, avô, bisavô, né? Lematei Yehudá, da tribo de Judá, Mina Herem, ele pegou desse espólio, Vaichar af Hashem bivnei Israel, e a ira de Deus se acendeu contra o povo de Israel. Então o capítulo agora vai explicar qual é a falha, né? Tá aqui, e Deus vai aparecer também, vai falar como corrigir essa falha, a gente vai ver, para a batalha depois ocorrer corretamente. Bom, então o homem que violou o acordo é chamado Achan, né? Esse é o homem, e aí vamos ver algumas questões. Então, primeiro, Vaimalu. Vaimalu é o verbo prevaricar, mas está no plural. Então a primeira pergunta é, se foi Achan que pegou o espólio, por que a Torá usou o verbo no plural? Né? Então por que ela fala no plural e dá o nome? Porque o que acontece, Deus fica bravo com todo mundo. Apesar de ter sido Achan que pega o espólio, Deus considera como se todo mundo tivesse feito o erro. Então isso sempre colocou para nós no judaísmo, os comentaristas perguntam, o quanto um pecado é realmente individual e o quanto um pecado não é, na verdade, coletivo. E a visão judaica é que, em geral, ele é coletivo. Ainda que uma pessoa erre e peque, a mancha pode ficar para toda a comunidade. Tá? E esta palavrinha Vaimalu, Ma'al, né? Que, como eu falei, aí traduziu como prevaricação, né? Em hebraico ela tem duas conotações. É uma mentira e uma traição. As duas coisas junto. Eu acho que prevaricação pode ser um bom termo, né? Quem for do ramo do direito talvez vai falar melhor. Mas quando eu minto e traio, ao mesmo tempo, esse é o verbo ma'al, né? Então, no caso aqui, por que esse é o verbo? Porque essa pessoa chamada Achan mentiu, falando que ia cumprir um acordo e não cumpriu. E traiu a confiança de Deus, que tinha pedido para não tocar nesses objetos, e tocou. Então, ele tomou o benefício de algo, né, que não era dele e que ninguém tinha deixado que ele tomasse o benefício. Tudo bem? Então, isso é logo depois da conquista de Jericó. Vamos ver o que mais diz o texto. Vaishlach Yoshua Anashim Meyerichó, tá aqui. Então, Josué manda pessoas de Jericó, Ha'ai, para a cidade de Ai. Asher im Beit Aven, que fica perto de Beit Aven, um lugar, uma cidade, daqui a pouco eu mostro o mapa. Mikedem le Beit El, no leste de Betel. Está dando a localização geográfica. E quando Josué mandou essas pessoas, Vayomer Alechem, disse para eles, Lemor, dizendo, Alu veraglu et haaretz,
subam e espiem a terra. De novo essa ideia de mandar espiões antes de uma batalha, né? Parece que era uma prática comum. Vayalu ha'anashim vairaglu et ha'ai. E essas pessoas então fizeram, claro, como Josué mandou. Foram até a cidade e espionaram. Então vamos dar uma olhada no mapa. Deixa eu projetar aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia de onde fica. Então pronto, aqui temos um recorte da terra de Israel. Vamos lembrar dois pontos importantes. Aqui em cima temos o lago de Tiberíades, o mar da Galileia, e aqui embaixo o Mar Morto. Por que são importantes? Passa uma linha entre eles que é justamente a fronteira, até hoje, entre Israel e Jordânia, né? Na época entre a terra de Israel e os povos do outro lado. Então é daqui que o povo atravessa, lembra? O povo vem daqui, deste lado do deserto, atravessa a terra de Israel. Vou dar um zoom. Mais especificamente, a gente lembra que eles atravessaram nesta região, ó, de Shittim para Jericó, que está aqui. Tá vendo? Ah, não, peraí que não pegou aqui, né, no vídeo. Aqui, pronto. De Shittim para Jericó. Tá? Então eles atravessam um pouquinho ao norte do Mar Morto. É uma planície, né, uma depressão aqui, e vem para Jericó. Aqui, por exemplo, a cidade de Gilgal que a gente viu. E agora, o texto conta para nós que eles estão indo para a cidade de Ai. Né? Vamos dar uma olhada, deixa eu dar um zoom para, acho que vai ficar melhor, e mostrar para vocês onde está Ai. Então Jericó, olha Ai aqui, tá vendo? Tá muito pequenininho, mas dá para ver. Então, ó, pronto, Jericó para Ai. E Betel, que apareceu no mapa também, né? No texto tá aí. A outra cidade, Beit Aven, vocês vão ver que não está aqui porque a gente não sabe exatamente onde é, mas Betel está aí, Ai aqui. E veja que o versículo usou o verbo subir, porque literalmente Jericó está na planície, na parte baixa do Mar Morto, que aliás é um dos lugares mais baixos da terra, e para Ai, veja a topografia, eles estão realmente subindo a montanha. Tá? Então eles estão realmente indo para cima, tem que escalar a montanha para espionar Ai, tá bom? Bom, então vamos voltar para lá e vamos ver o que mais a gente tem para dizer. Então eles vão para essa região. Então vamos ver o que acontece no versículo 3. Esses espiões voltam, vai a Chuvo, ele e Yoshua, voltam para Josué, vai Ombru e disseram Elav, e falam para ele, Al Ya'al Kol Ha'am, não suba todo o povo. O que significa isso? Não precisa ir todo o nosso exército para a guerra contra Ai. Não precisa todo mundo, porque são poucas pessoas. Então o que eles sugerem, os espiões? Que alpaim ish ou kishloshet alpaim ish yalu. Faça subir 2.000 ou 3.000 pessoas. 2.000 ou 3.000 homens já é suficiente. Vayaku et Ai. E eles já vão conseguir conquistar Ai. Ferir Ai. Al teyaga shama et kol am. Não faça o povo inteiro cansar lá. Né? A ideia é, deixa alguém no banco de reserva. Não precisa pôr todo o time. Não precisa cansar todo mundo nessa batalha. Ki meat rema. Então o relatório dos espiões eles são poucos. A cidade é pequena, são poucos soldados. Se a gente mandar 2.000 ou 3.000 homens, já é suficiente. A gente vai ver no versículo seguinte que Josué, precavido, escolhe o número maior. Né? Os espiões falam ou 2 ou 3.000 e Josué vai preferir 3.000. Então Josué 7,4. Vayalu min ha'am shama. Então subiram do povo para lá, para Ai, kishloshet alafim ish. 3.000 homens. Só que, olha que impressionante, apesar disso, vayanusu lifnei anshei ha'ai. Eles tiveram que fugir dos homens de Ai. Ou seja, mesmo eles sendo poucos e Josué mandando o maior número sugerido, 3.000, eles tiveram que fugir. Bom, a gente já sabe por quê, né? Agora já começa a fazer sentido. Eles não conseguiam ganhar a batalha porque eles tinham violado o pacto com Deus. Deus não estava mais do lado deles durante a batalha. Tá? Então, aqui uma observação importante também, meio gramatical. O versículo em hebraico diz ki shloshet alafim. Né? Essa expressãozinha ki, no hebraico moderno, ela significaria aproximadamente. Então você diria cerca de 3.000 homens. Né? No hebraico bíblico tem uma discussão se esse ki realmente representa aproximadamente ou não. Então a gente tem um comentarista chamado Radak, que ele fala que esse kaf chama kaf hashiur. É um kaf, uma letra kaf usada para dar medidas. E o Radak diz que é o valor exato, não é como no hebraico moderno.
Então, no moderno, como eu disse, seria cerca de 3.000 homens, no hebraico bíblico seria exatamente 3.000 homens, tá bom? E aí tem um Midrash que confirma essa visão do Radak. Fala, não é que foram cerca de 3.000 homens, foram exatamente. Você vai ver que a tradução aí do Almeida tá como uns 3.000 homens. Então o Radak e o Midrash discordam, é o valor exato. Mas realmente no valor do hebraico moderno é estimativa, é cerca de. Tudo bem? E isso é importante porque vocês vão ver que esse ki vai aparecer de novo no próximo versículo. Aliás, aparece várias vezes na Bíblia. Tá? Então é legal quem estuda saber disso, que esse ki não necessariamente é aproximado, mas é exato. No próximo versículo eu faço mais uma observação sobre isso. 7:5, então diz o seguinte: Vayaku mehem anshei Ai. Os homens de Ai feriram desses 3.000, né? Feriram dentre eles Kishloshim veshisha ish. Então, de novo, olha o que, né? 36 homens. Eu não vou traduzir o que, porque o Radak acaba de falar que é exato, né? Então, feriram 36 homens. Vair defum, e os perseguiram, lifnei hasha'ar, até o portão, perseguiram eles do portão da cidade, ad hashvarim, até as quebreiras. Quebreiras é um termo específico para falar onde se quebra pedra. Talvez em português, podemos falar pedreiras até. Tá? Vayakum bamorad, e eles os derrotaram na descida, daqui a pouco a gente explica, mas você já viu no mapa, né? Vayamas levav Raam, e o coração do povo se derreteu, vayechi lemaim, e se tornou como água. Então vamos lá, algumas coisas aqui acontecendo. Primeira, eu acabei de falar para vocês que esse ki, o Radak afirma que é um valor exato, e não aproximado. Faz sentido, eu acho, né? Por quê? Se a gente fosse falar em aproximado, pensa comigo, eu não falaria aproximadamente 36 homens. Quando eu falo aproximado, eu arredondo. Eu falaria ou aproximadamente 30 ou aproximadamente 40, concorda? Eu falaria, olha, feriram cerca de 30 homens, feriram cerca de 40 homens. Não faria sentido eu falar aproximadamente e dar um valor tão exato como 36, percebe? Então realmente parece que esse ki na Bíblia representa um valor exato, ferir exatamente 36 homens. Bom, tem um Midrash que aborda esse versículo e diz que na verdade aqui tem uma figura literária. Não foram 36 homens, foi um homem, um grande líder do exército de Josué. Mas por que então Tanakh estaria falando 36? Porque esse homem era tão grande, tão valente, que ele valia por 36. É como se tivesse matado 36, entendeu? Então o Midrash lê esse que nesse sentido, ele valia por 36. E aliás o Midrash dá o nome desse líder, é um homônimo meu, um xará meu, ele chamava Yair ben Menashe. Yair, filho de Menashe, ou Manassés em português. Tá? Então na verdade, segundo esse Midrash, teria morrido um homem só na batalha, que valia por 36. Bom, outra coisa, falei aí de Shvarim, né? Tem algum debate sobre o que significa isso. Literalmente o lugar, como eu falei, o nome significa quebra, um lugar onde você quebra alguma coisa. Tem gente que diz que é só o nome da cidade e não quer dizer mais nada. E tem gente que diz que não, que Shvarim é um lugar onde quebra pedras. Tá? Agora, tem ainda uma outra interpretação bacana, que diz que o lugar ficou chamado Shvarim depois desse incidente. Por quê? Porque o povo de Israel ficou quebrado com a derrota, né? Talvez em português a gente falaria ficou alquebrado, deu para entender? Então seria uma alusão ao que aconteceu. E aí entrou na Bíblia com o nome de Shvarim. Bom, eles foram então da cidade de Ai até Shvarim. A gente não sabe exatamente onde é Shvarim, mas a gente sabe que é uma região ainda montanhosa. Tá? Vou voltar por aqui o mapa para vocês verem. Pronto. Vamos lembrar então, ó, Ai está aqui numa região montanhosa, tá? E eles teriam perseguido eles até uma região aqui montanhosa que ficaria então a leste de Ai, tá? Nessa parte, mas ainda a leste. Se a gente voltar no texto, vocês vão ver que fala que eles perseguiram, ou melhor, alcançaram eles, né? Bateram eles na descida. Então provavelmente, como eu disse, eles chegaram também na parte que as montanhas acabam e começam a descer de novo para o platô, para o vale do Mar Morto. Então eles voltaram para onde eles estavam, né? Só que fugindo de Ai. Tá? Então por isso que bateram neles na Morad, né? Na descida, realmente na descida da montanha. Essa é a explicação, certo? Então, veja só que interessante, aqui no versículo 7, no versículo 5 do capítulo 7, a gente vê o povo
com medo, o povo com o coração derretido, o povo fugindo. E por que o medo, como eu mencionei? Porque pela primeira vez desde o Egito, né, e certamente a primeira vez desde que eles entraram na terra de Israel, o povo se sente abandonado por Deus. Eles tiveram, se você parar para pensar, 40 anos com Deus, e durante a conquista de Jericó deu tudo maravilhosamente bem. Deus do lado, um milagre. Foi a primeira vez em mais de 40 anos que o povo agora falou, será que Deus abandonou a gente? E abandonou, né? Pelo menos aí por um período, abandonou. Então o povo fica realmente muito mal, talvez até por isso o nome Shvarim, como eu falei, o povo fica quebrado. Bom, vamos ver o versículo 6. Vaikra Yoshua Simlotav. E aí Josué rasga as suas roupas. Vaipol alpanav arza. E cai de rosto no chão. Se prostra no chão. Lifnei Aron Hashem. Diante da arca de Deus. Né, eu ia falar o tabernáculo, mas é a arca mesmo. Ad ha'erev. Até anoitecer. Hu veziknei Israel, não só ele, mas também os anciãos, os líderes de Israel, vayalu afar al rosham, e jogaram pó, né, terra, o pó da terra, sobre a cabeça. Não sei se vocês sabem, mas esses são sinais de luto no judaísmo, até os dias de hoje. Né? Quando alguém morre, Deus nos livre, você vai no cemitério, você rasga a roupa e joga pó na cabeça. Então, Josué está fazendo um sinal de luto junto com os anciãos. Josué 7,7, Vayomer Yehoshua, Aha. E aí Josué diz, Aha Adonai. Esse Aha, você vê que a tradução está até como A, né? É uma interjeição. Adonai Hashem Lama Reavarta Avir Etaam. Josué vai fazer uma queixa diante de Deus. Eterno nosso Deus, por que você fez passar Etaam Etrayarden? Por que você fez o povo passar o Jordão? Latetotano beyad haemori, só para entregar a gente nas mãos do Emoreu. Né? Josué está rezando, meio reclamando com Deus. Por que você fez passar se era para a gente cair na mão dos Emoreus? Lehavideno, para que a gente fosse destruído. É para isso que você fez a gente passar? Velu roalno, era melhor se a gente não tivesse vindo até aqui. Né? Era melhor se a gente não tivesse entrado na terra. Vaneshev ba'ever ha'yarden. A gente podia ficar do outro lado do Jordão. Deu para entender? Josué rezando, como eu falei, e reclamando. No versículo seguinte ele continua. Bi Adonai. Meu Senhor. Ma omar. O que eu posso dizer? Josué fala, eu estou sem palavras. Ma omar acharei asher afach Israel oref lifnei oivav. Como é que eu posso falar alguma coisa? O povo teve que fugir dos inimigos. Josué está envergonhado. Para um soldado isso é uma vergonha, né? Fugir da batalha. E aqui é interessante, a expressão que ele usa, literalmente é, o povo de Israel virou a nuca para os inimigos. Ou seja, mostrou a nuca. Né? Na batalha eu vou cara a cara, face a face. Então o que significa o povo virou a nuca? Teve que fugir. Os inimigos viram a minha nuca. Essa é a ideia. Tá? E aí, por que também é interessante, tem aqui um paralelo com uma passagem lá atrás na Torá, em Êxodo 23, 27. Deus faz uma promessa, ainda Moisés estava vivo na época, Deus promete o seguinte, você vai ver a nuca dos seus inimigos. Então essa é uma expressão que a Torá usa, né? Você ver a nuca dos seus inimigos é um bom sinal, você ganhou, ou seu inimigo fugiu, você teve vitória. Então aqui é um paralelo, né? É como se Josué falasse, você prometeu que a gente ia ver a nuca, e eles viram a nossa nuca. Entendeu? É isso que está acontecendo. Então, Josué 7,9. Veishmeu haknani. E mais do que isso, Josué continua falando. Né? Então, a gente devia ter ficado do outro lado do Jordão. Eles viram a nossa nuca. E agora ele diz, Veishmeu haknani vechol yoshvei haaretz. E todo mundo vai ouvir essa notícia. Os cananeus vão saber. Todo mundo que mora na terra vai ouvir que a gente perdeu a batalha. Venasabu aleino, e eles vão nos rodear, vão nos cercar. Veichritu etshmeinu, e vão apagar o nosso nome da face da terra, min haaretz. A gente vai sumir do mapa, eles vão se sentir corajosos e fortes.
o mata selishmecha agadol. E Josué usa mais um argumento. E também o que eles vão fazer com o teu nome, falando para Deus. O teu nome, Deus, o seu grande nome. Você, Deus, vai ficar desonrado. Porque esse povo agora vai falar, o Deus de Israel, Deus nos livre, né? Claro que não é isso, mas não vale nada. Esse Deus é fraco. Então, é o conceito que a gente chama em hebraico Hilul Hashem, né? Vai ser me fugiu agora a palavra, desecração aí do nome de Deus. Vai desecrar o nome de Deus, certo? Então, Josué também está preocupado com isso. Vamos ver o que acontece no versículo 10. Deus responde. Então Josué fez uma reza com vários fatores, né? Vamos ver o que Deus responde. Vayomer Hashem el Yoshua. Deus responde para Josué. Kum lach. Levanta. Primeira coisa que Deus fala. Não quero você prostrado. Kum lach. Lama zeata nofel al panecha. Por que você está se jogando sobre a terra? Por que você está com o rosto na terra? Né? Então Deus parece que meio bravo com a atitude de Josué. Não sabemos, talvez, se com a reza inteira ou com o fato dele ter se prostrado. Curiosamente, a gente sabe que no judaísmo a gente não ajoelha, né? O judaísmo proíbe de você ajoelhar. Agora, a gente vai ver que Deus também está bravo por outros motivos. Então, 7:11. Hatá Israel. Israel pecou. Por que você está se prostrando na terra? Por que você está me fazendo todos esses questionamentos? Israel pecou. Vegam avru et briti. E violaram a minha aliança, como a gente falou lá atrás, né? Teve uma traição, além do pecado. Asher tziviti otam. Violaram a aliança que eu ordenei. Vegam lakhu min hacherem. E também pegaram das coisas proibidas, do que não era para ser pego na batalha. Vegam ganvu. E também roubaram. Vegam kichashu. E também furtaram. Vegam samu bikleichem. E colocaram no meio das coisas dele. Então olha só que interessante. Primeiro, Deus fica bravo e ele responde, não fui eu que fiz nada. Não adianta você vir rezar para mim, você reclamar para mim. Não depende de reza o assunto, percebe? Israel pecou. Israel violou o mandamento, então, consequência natural. Foi um pecado. E aí, de novo, olha que interessante, Deus fala, Israel pecou. Né? De novo, o povo inteiro considerado como pecado. Claro que Deus sabe que foi um homem. Josué não sabe ainda, né? Josué está recebendo notícia agora. Mas Deus está considerando o povo inteiro. E olha só que interessante, esse versículo aparece essa expressão vegam. E também, né? 5 vezes. Ou seja, 5 coisas o povo fez. E Deus lista quais são as 5 coisas. Ou seja, não foi um pecado. Foram 5 erros, 5 pecados. Foi algo muito grave. Né? Então, vegam avru, e violaram o pacto, vegam lakhu, e pegaram, e roubaram, e ocultaram, e puseram no meio, né? Vegam, vegam, vegam. Então, essa expressão aqui, muito forte nesse versículo. Uma importante é essa expressão, vegam kichashu. Tem aqui alguns comentários sobre o que significa. Basicamente, os comentaristas dizem que mentiram, tá? Então eles roubaram, tal, mentiram. Só que aí alguns comentaristas também perguntam por que a expressão mentiram? A gente não vê a mentira em nenhum lugar, né? Todas as outras coisas de fato. Eles violaram o pacto, eles pegaram o que não devia, puseram entre as coisas deles, roubaram, mas da onde aparece a mentira? Em nenhum lugar apareceu que esse homem mentiu, certo? Então tem 2 explicações. Ou ele mentiu, já aconteceu o evento, e isso não foi registrado para nós, né? A Torá não contou para nós, ou vai falar do futuro, a gente vai ver daqui a pouco, que aí sim ele vai mentir. Tá? Então, os comentaristas se dividem nessas opiniões. Talvez teve a mentira, mas não foi registrado, ou Deus já está avisando que daqui a pouco vai ter a mentira, né? Como se fosse dando um spoiler da história. Então a gente vai ver que daqui a pouco Josué vai chamar o Achan e perguntar para ele o que aconteceu, e ele vai mentir. Então, talvez Deus está se referindo já a isso, tá bom? Vamos ver o versículo 12. Velo yuchlu bnei Israel lakum lifnei oiveihem. Agora Deus está explicando. Então, por causa dessas 5 coisas, o povo de Israel não pôde levantar-se contra os seus inimigos. Oref ipnu lifnei oiveihem. E tiveram que mostrar a nuca para os inimigos. É o que, né, a gente viu. Então, eles não puderam levantar e tiveram que fugir. Tiveram que mostrar a nuca. Ki hayu, e aí Deus repete, lecherem. Porque eles foram tocar no objeto proibido.
E aí, você lembra que a gente falou no vídeo passado? Eles também se tornaram herem. Né? Então, essa expressão ki hayu leherem, eles se tornaram algo proibido. Então, isso apareceu no último capítulo, como eu falei, no capítulo 6. Né? Lá falava o seguinte, se vocês pegarem o herem, vocês se tornam herem. Se vocês pegarem um objeto proibido, vocês também vão ser um objeto proibido, digamos assim, ou pessoas proibidas. E agora Deus está falando isso. Vocês tocarem em algo proibido, vocês são proibidos. Tá? É quase um jogo de conceitos aqui. Ki hayu lecherem, lo osif lihiot imachem. E eu já não posso mais estar com vocês. Vocês entraram num domínio espiritual chamado herem, e agora Deus, não posso estar com vocês. Im lo tashmidu acherem. E aí Deus agora dá a solução. A não ser que vocês destruam o herem mikirbechem, do meio de vocês. Tem uma solução. Se vocês querem resolver isso, vocês têm que eliminar o herem do meio de vocês. Certo? Então vamos ver o que acontece a seguir. 7:13. Deus dá mais explicações. Kum kadesh et ha'am, levanta-te e santifica o povo. Ve'amarta itkachu lemochar. Santifiquem-se para amanhã. Então, Deus está dando a instrução para Josué. Você vai até o povo e vai falar para eles se santificarem para amanhã, para o dia seguinte. Que amar Hashem Elohei Israel. Porque assim Deus de Israel disse. Herem bekirbecha, Israel. Existe herem no meio de vocês. Existe algo proibido no meio de vocês. Lo tuchal lakum lifnei oivecha. Enquanto isso acontecer, vocês não vão poder se levantar contra os seus inimigos. Vocês não vão ganhar na batalha. Ad hasirchem, enquanto vocês não destruírem a herem mikirbechem. Ou seja, Deus fala, vai avisar isso que eu estou te falando para o povo. Vai falar para o povo se santificar, explicar o que aconteceu na guerra para que eles saibam que não foi que eu abandonei eles, é que teve esse erro, teve esse pecado. E é isso que está acontecendo. Então essa palavra aqui, hitkatchu, é muito importante. Se santificar, né, vem da palavra kadosh, mas em hebraico ela tem um duplo sentido, ela também pode ser se preparem. Hitkatchu é fiquem prontos, fiquem preparados. Então, eu acho que é de propósito essa palavra. Eles tinham que se santificar por causa do pecado e também ficar pronto para uma novidade que vai vir, uma nova relação com Deus. Tá? Depois, 7:14, olha só o que acontece. Venikraftem baboker, e aí vocês vão fazer um seguinte ritual. Deus começa a falar. Vocês vão se aproximar pela manhã. Lembra que Deus falou, vocês vão se santificar para o dia seguinte. No dia seguinte de manhã, Venikraftem baboker, vocês vão se aproximar, leshifteihem, nas suas tribos. Ou seja, cada tribo vai se aproximar. Vehayah hashevet asher ilkedeinu, e a tribo que o Senhor escolher, o Senhor Deus, né? Escolher, ilkedeinu Hashem, e krav la mishpachot, aí vai se aproximar em famílias. Vehamishpacha asher ilkedena, e a família que for selecionada por Hashem, por Deus, tikrav la batim, aí vai vir as casas, né? Vehabayit asher ilkedeinu Hashem, e a casa que for escolhida por Deus, e krav la gvarim, aí vão vir os homens. Então, basicamente, o que vai acontecer? Vai eliminando um a um, de modo gradual. Vão vir todas as tribos, Deus vai escolher uma. Dentro daquela tribo vão vir todas as famílias, vai escolher uma. Das famílias vão vir as casas, né? Se tiver, sei lá, 10 casais, 10. E aí depois vão vir os homens, certo? Então vai fazendo uma eliminação. Qual que é a ideia? Eles vão ser cada um, a palavra que aparece aqui, ilkedeinu. Essa palavra é interessante porque significa literalmente as pessoas serão capturadas, vão ser pegas. É a mesma palavra que a Torá usa quando vai falar de uma guerra. Né? Então o Radak aqui dá algumas interpretações, aquele mesmo Radak que eu mencionei, ele diz o seguinte, esse sorteio foi feito com o povo passando no Urim Vetumim, que era aquele peitoral do sacerdote, né, com as pedras, e o que acontecia? Eles passavam diante do Urim Vetumim e eles ficavam presos no lugar, sem poder se mexer. Então por isso que a Torá usou a palavra capturar. É como se eles tivessem realmente sido presos. Tá? Essa é a primeira explicação do Radak, é assim que ia saber quem era o culpado. E a segunda explicação é um pouco menos ligada a essa palavra, mas diz que as pedras do Urim Vetumim iam brilhar. Só, iam avisando. Então eles iam passando, a pedra brilhava. Eu gosto mais da primeira explicação, porque o verbo realmente, como eu disse, é capturar.
Então dá a ideia de que eles passavam diante do sacerdote e ficavam presos, ficavam capturados. Tudo bem? Bom, e aí, feito esse sorteio, vai saber quem é a família, quem é a tribo, quem é a casa, quem é o homem. 7:15, o que vai acontecer? Verhaya hanilkad bacherem. Então aquele que for capturado por causa do Herem, Isaref baesh, vai ser queimado no fogo. Oto vet kol asher lo, ele, o homem que for capturado, e tudo que for dele. Por quê? Ki avar et brit Hashem, porque violou o pacto de Deus, vechiasa nevalá, e porque fez uma sandice, uma loucura, be Israel. Agiu de um modo totalmente errado. Ou seja, Deus passa a receita de como vai ser para retificar o pecado e a dica final, ou a instrução final, essa pessoa vai ter que ser queimada com tudo que ela tem. Certo? Vamos ver os próximos versículos, 7:16. Vayashkem Yehoshua baboker. Na manhã seguinte, bem cedinho, Vayashkem, de madrugada, Josué acordou. Poderíamos traduzir como madrugou Josué. Vaikarev et Israel lishvataf. E reuniu o povo em tribos, fez eles se aproximarem do sacerdote ou da Arca da Aliança. Vailaked shevet Yehudá. E saiu a tribo de Judá. Claro, a gente já sabia. Josué não sabia, o povo não sabia, mas a gente sabia lá de trás, né? 7:16. Depois vamos ver o que acontece no próximo. Vaikarev et mishpachat Yehudá. E aí vieram as famílias de Judá. Vailkod et mishpachat hazarchi. E aí pegou a família do Zarchi, dos Zaraquitas, talvez poderíamos falar. Vaikarev et mishpachat hazarchi. E aí a família do Zarachi se aproximou. Lagvarim, se aproximaram os homens. Vailaked Zavdi. E quem foi capturado foi o Zavdi. Então, vemos que o sorteio está sendo feito. Josué 18, Vaikarev et beito lagvarim, aí veio a família e os homens, como a gente falou, os gvarim, Vailaked Achan, e aí saiu o Achan, que a gente começou no capítulo falando. E a Bíblia lembra de novo quem era. Achan ben Carmi ben Zavdi. Achan, filho do Carmi, filho do Zavdi, ben Zerach, filho do Zerach, Lematei Yehudá, da tribo de Judá. Então, olha só, aqui chegamos no nosso culpado. E aqui interessante, porque, de novo, lembra que a gente explicou lá atrás que Deus acusou também de mentira, né? Um dos pecados. Se a gente lembrar daquela explicação que diz que a mentira já tinha ocorrido, vamos ver que até esse momento, Achan pode ser entendido como estava negando. O tempo inteiro, sei lá, até Achan poderia ter parado o processo, né? Ele podia falar, não, olha, não precisa seguir com o sorteio, eu confesso, sou eu que peguei. Não acontece. Realmente vai. Pega a tribo, pega a família, pega a casa, pega o Achan. Ou seja, o tempo inteiro o Achan não fala nada. O tempo inteiro o Achan fica, não sei se negando ou ocultando, a gente poderia falar, mas realmente tem aí uma mentira. Teve que Deus mostrar o que está acontecendo. Certo? Bom, Josué 7:19. Vaiomer Yoshua el Achan. Agora Josué vai interpelar o Achan pela primeira vez. Beni. Simna kavod la Hashem Elohei Israel. Primeira coisa que Josué diz, dê honra ao Deus de Israel. Né? Seja honrado diante do Deus de Israel, alguma coisa nesse sentido. Veten lo todá, e dê-lhe graças, agradeça ao que Deus fez. Vehaged nali, e me diga, por favor, me asita, o que você fez. Al techached mimeni, não me oculte nada. Então agora Josué está dando a chance de Achan falar. E aí interessante também a gente pensar que o processo podia ter acabado no versículo 18. Já achou o culpado, certo? Deus mostrou, fez todo um processo miraculoso, inclusive. Deus está fazendo o sorteio. Não bastava. No versículo 19 a gente vê que isso não era suficiente. Josué quer ouvir a confissão. Né? Então não basta eu saber quem era, não basta achar o culpado, até como nos julgamentos de hoje em dia. Precisa ter uma confissão, precisa ouvir o acusado. Né? O Radak entra de novo aqui para comentar duas coisas para nós. Ele diz que isso foi feito por dois motivos. Primeira explicação dele é que isso é parte da kapará, como a gente fala em hebraico, da expiação. Parte da resolução do pecado, da expiação do pecado, é assumir. Então não adianta só Deus acusar e agora vamos queimar a pessoa. Ela tem que assumir para expiar o pecado.
Tá? Agora, segunda explicação, que eu gosto mais, o Radak diz que isso foi feito para que o povo presenciasse como o processo que aconteceu era correto. Porque o povo, sei lá, por algum motivo, podia desconfiar de Deus, né? Ou do sorteio. Falar, que Urim Vetumim que nada, quem disse que isso aí tá certo? Não, quando eles ouviram o homem falando, o Achan falando, realmente fui eu, então eles até percebem, olha como Deus de novo agora está conosco. Até servia para restaurar a fé do povo, né? Deus voltou a participar da nossa vida, voltou a fazer um milagre e mostrou para nós o culpado. Achan vai lá e confessa, né? Então, é realmente necessário, por um motivo ou por outro, que Achan falasse, fui eu. O sorteio está correto, realmente eu sou o culpado. Josué 7:20, Vayaan Achan et Yoshua. Então, Achan respondeu para Josué, Vayomar, e disse, Omna anochi hatati. De fato, eu confesso, eu pequei. La Hashem Elohei Israel, para o eterno Deus de Israel, vechazot asiti. E fiz isso e isso. Ou em português a gente falaria assim, assado, né? Fiz exatamente isso. Então aqui no versículo 20, Achan confessa. E olha de novo que interessante, lá atrás apareceu a expressão Hatá Israel. Israel pecou, né? E agora ele diz o seguinte, não, Anochi hatati, eu pequei. Então Achan desfaz a construção que tinha sido usada, Israel não teve nada a ver, eu fui o único. Certo? Então Achan, além de estar confessando a culpa, diz, ninguém me incitou, ninguém participou, fui eu. Anochi hatati é a primeira vez que o verbo aparece no singular. Até então, lembra, eu falei, estava no plural. Deus acusa no plural. E agora ele fala, não, fui eu. Muito bem. 7:21. Aí tem aqui até uma variação de texto. Va-er-e, ou va-er-e com rei ou sem rei. E eu vi Bashalal Aderet Shinar. Então ele vai explicar por que ele fez. Eu vi no meio dos destroços, dos espólios, Aderet Shinar. Daqui a pouco eu explico o que significa. Por enquanto vou deixar meio no mistério. Mas é uma roupa, vai. Uma Aderet Shinar. Ahat Tová. E ela era boa. Essa roupa era muito boa. O Mataim Shkalim Kesef. E eu vi 200 ciclos de prata. O Leshon Zahav. E vi uma língua de ouro. Eu acho que a gente fala em português assim, né? Uma barra de ouro, um lingote de ouro, errad, hamishim shkalim mishkaló, pesando 50 ciclos, vermedem, e eu os cobicei, fiquei com cobiça desses objetos. Vermedem, ekachem, e peguei eles para mim. Verhinam, tmunim baaretz, e coloquei eles ocultos na terra, enterrei. Betorha o ali, dentro da minha tenda, tá lá na minha tenda, Verhakesef tarteia. E a prata eu coloquei por baixo. Ou seja, pus a capa, o ouro e a prata por baixo. Então, vamos lá, algumas coisas. Primeira que eu disse, Aderet Shinar. Né? Aderet é uma túnica, uma capa, um tecido. Shinar é uma região. Para quem conhece um pouco de Bíblia, vai lembrar que Shinar foi o local onde a Torre de Babel foi feita. A Bíblia, lá em Gênesis, conta para nós que a Torre de Babel foi feita num vale chamado Shinar. Então, essa capa vinha de lá, dessa região. Tá? Hoje a gente sabe que a Babilônia era esse local e, mais especificamente, hoje seria o Iraque. Tá? Então, era de alguém que morava lá ou de algum povo de lá. Aqui a ideia é um objeto raro. Você imagina, uma capa da Babilônia está em Israel, né? Ele está pegando em Israel. Então, a ideia era um objeto raro. Talvez por isso ele pegou, certo? É que nem aqui a gente encontrar, sei lá, um produto tailandês, sei lá, tô dando um exemplo, né? Não é normal a gente ver um produto tailandês no Brasil. Quando vê, talvez chame atenção. Então isso chamou a atenção dele. E aí a ideia eram produtos raros, produtos exóticos, né? A capa em especial era, além da prata e do ouro que ele fala que também tinha. Tá? Então a pergunta, por que ele pegaria uma capa? É porque ela era exótica, não era uma capa normal. Ele mesmo disse que era uma capa muito boa, né? De boa qualidade, tá bom? Então, vamos ver o que acontece depois que ele fala o que pegou e onde está. Josué 7:22. Vaishlach Yoshua malachim. E Josué manda então mensageiros. Vayarutzu haoela. Foram até a tenda dele. Verhinet munaba ohalo verhakesef tarteia. E as coisas estavam ocultas, exatamente como Achan tinha falado. Estava embaixo da terra com a prata por baixo. Tá? Tava tudo lá num pacote. Então,
De novo, agora a gente vê que Achan parou de mentir, parou de ocultar, agora ele está falando a verdade. Josué 7:23, vai kahum mitoch haochel, pegaram aquilo da tenda, os mensageiros, né? Vai evium el Yoshua, trouxeram para Josué, vel kol bnei Israel, para todo o povo de Israel, vai yatzikum lifnei Hashem, e puseram diante do Senhor. Então aqui uma coisa interessante, de novo, Israel agora viu mais uma vez a comprovação. Se por acaso alguém ainda tinha dúvida novamente, né, de que o sorteio foi falso, de que Achan está acusado falsamente, não. Quando ele falou, tá lá, os mensageiros foram e realmente estava lá. Então Israel viu todos os itens, né? Tá tudo sendo feito a vistas de todo o povo, para todo mundo presenciar tudo. Josué 7:24, Vaikach Yoshua et Achan ben Zerach, vet hakesef, vet aderet, vet leshon hazahav, vet banav. Agora Josué vai pegar tudo, literalmente tudo. Vamos lá. Josué pegou Achan ben Zerach, Achan filho de Zerach, vet hakesef, e a prata, vet aderet, e o pano, a túnica, vet leshon hazahav, e o lingote de ouro, vet banav, e os filhos do Achan, vet benotav, e as filhas, vet choró, e os seus rebanhos, os seus animais, vet hamoró, e os seus burrinhos, os seus jumentos, vet sonó, e os seus ovelhas, rebanho de ovelha, vet ohaló, e a sua tenda, vet kol asher lo, e tudo que era dele, vechol Israel imo, e todo o povo de Israel estava com ele, vayalu otam emek achor, e eles foram para um lugar chamado Emek, o vale de Achor. Então, vamos lá. Israel viu todos os itens, tudo isso foi pego com tudo isso que a gente mencionou, né? E todo mundo foi, você vê que no final do versículo fala Israel junto, todo o povo foi junto até um lugar chamado Emek Achor. E de novo aparece a expressão Vaya'alu, e subiram. Então de novo é um lugar para cima. A gente não sabe talvez exatamente onde fica hoje, mas de novo é um local acima de onde eles estavam, porque usou o verbo subir. Então, é claro que muitos historiadores tentaram achar o lugar onde é, porque até a gente vai ver, vai acontecer algo importante ali, mas não sabemos onde. Então, é interessante notar que a Bíblia vai usando esses verbos. Por exemplo, quando eles vão para Gilgal, lá no capítulo que a gente viu, eles foram para baixo, literalmente, né? Era um vale. E agora eles estão indo para cima. Então, esse vale de Achor era algum lugar elevado. Tá? A gente vai ver mais para frente, no capítulo 15, um pouco mais de descrição desse lugar. A gente vai ver que ele vai ficar na fronteira entre os territórios de Judá e de Benjamim, depois que a terra já tiver sido conquistada, né, e começar a assentar o povo. Mas agora a Bíblia não descreve muito, só fala que é elevado. Josué 7:25, Vayomer Yehoshua, e aí Josué diz, Me achartano, por que você nos trouxe problema? Agora Josué faz meio que um apelo, né, não sei. Por que você nos trouxe tantos sofrimentos? E acharchea Adonai bayom hazeh. Como você fez esses sofrimentos para nós, agora Deus vai fazer os sofrimentos para você. Né? Como você trouxe problema para nós, Deus vai trazer problema para você. Ve'irgemu oto kol Israel. E o povo de Israel inteiro o apedrejou. Even, com pedra. Vaisrefu otam baesh. E o queimaram no fogo. Vaisquelu otam ba'avanim. E os lapidaram. Né? Lapidar a gente conhece como diamante, mas lapidar, na verdade, é de apedrejar. Né? Então, jogaram pedra, queimaram, jogaram pedra nele, certo? Fizeram aqui, então, um ato de punição capital, certo? Pelo pecado ocorrido. Então, aqui, algumas coisas interessantes para a gente falar. Primeiro, a lógica que Josué coloca, né? Como você trouxe problema para nós, agora Deus vai trazer problema para você. Você trouxe algo que poderia ter nos destruído, e de certo modo destruiu, porque na batalha de Ai perderam, agora você também vai ser destruído. Agora, uma pergunta que talvez tenha te ocorrido, que eu não mencionei antes, de propósito, para a gente abordar aqui, por que todo mundo está sendo punido? Do que eu estou falando? No versículo anterior, a gente viu que não foi só o Achan que foi pego, apedrejado e queimado, pegaram os filhos, as filhas, o rebanho, o gado, os burrinhos, a tenda, né? Pegaram animais, pegaram crianças. Então, o que está acontecendo aqui? Por que todo mundo está sendo punido? Claro que os comentaristas tentam dar algumas explicações, né?
Alguns comentaristas dizem o seguinte: realmente está todo mundo sendo punido. Por quê? Porque os outros sabiam o que o Achan fez e também não falaram nada. Então eles foram cúmplices do crime. Eles viram o Achan escondendo o ouro, a prata. Eles realmente não pegaram, não foram eles. As crianças nem eram de guerra, né? Não iam para a guerra. Mas eles viram e não falaram nada. E os animais, segundo esses comentaristas, qual é a participação deles? Eles ficaram contaminados. Então é aquela ideia que para nós talvez seja difícil entender, mas é um assunto teológico. A questão do herem que eu mencionei lá atrás. Quando eu pego algo que é herem, eu viro herem, e é como se fosse uma energia que se espalha. É uma energia espiritual. Então a gente vê, na verdade, em vários pontos da Torá, que sempre que você vai conquistar uma cidade idólatra, uma cidade pagã, muitas vezes a Torá fala o quê? Você tem que matar toda a cidade, né? Inclusive os animais da cidade. E a explicação que os comentaristas dão é isso, porque isso é uma energia que contamina, não tem nada a ver com o físico. Não adianta você falar assim, o touro não vai para a guerra, mas o touro vivia numa cidade idólatra, de uma energia ruim. Então, alguns comentaristas vão dizer isso, tá? A energia ficou impregnada em todo aquele núcleo familiar. O Rashi, que é um grande comentarista, né, um dos maiores, diz que, na verdade, apesar do versículo 24 falar dos filhos, das filhas, dos bois e tal, não todo mundo foi morto. Segundo o Rashi, por exemplo, as crianças não entraram nessa, tá? Mas elas estavam presentes, elas foram pegas, como disse o versículo 24, para elas aprenderem. Elas foram para testemunhar o que aconteceu. Tá bom? Então, basicamente, podemos resumir os comentários em dois. Alguns falam que realmente todos foram mortos porque fica uma energia. E outros falam não, eles foram pegos, mas não foram mortos. Foram pegos para presenciar a cena. Tá bom? Bom, e aí tem aqui uma expressão que talvez vocês estranharam, mas é assim. Eles apedrejaram, queimaram e apedrejaram. A Bíblia fala nessa ordem. Então, os comentaristas também explicam, vai ficar mais fácil no próximo versículo, que realmente tem dois atos. Um primeiro ato de apedrejar para a pessoa morrer ou perder a consciência, aí queima, e depois apedreja já com a pessoa morta, para formar uma pilha de pedra. Vocês vão ver agora, vamos lá, versículo 7, 26. Vayakimu alav gal avanim. Levantaram sobre ele um monte de pedra. Enterraram com pedra, não com terra. Tá? Gal avanim gadol, uma grande montanha de pedras, ad hayom hazeh, até o dia de hoje. Tá aqui a expressão, por que eu falei? Que as pessoas até hoje procuram onde é essa região. Porque quando a Bíblia usa essa expressão até o dia de hoje, teoricamente é até hoje, 2020. Tem que estar lá o monte. Tá? Então a gente falou disso em Gilgal, por exemplo. Tem arqueólogos, historiadores que tentam achar onde estaria esse monte de pedra, talvez soterrado já pelas camadas geológicas, mas, segundo a Bíblia, estaria lá até hoje. Tá? Então, acabou, né? Apedrejaram, fizeram esse grande monte de pedra. Vayashav Hashem mecharon apo. E Deus se acalmou. A ira de Deus apagou, foi eliminada. Alken kara Hashem makom ha'u. E aí esse local onde aconteceu isso, ficou chamado de Emek Achor. A gente já tinha visto. O local ficou chamado de Vale de Achor ad hayom hazeh, até o dia de hoje. De novo, essa expressão. Né? Então vamos lá. Puseram a pilha de pedras, a raiva de Deus sumiu, e por isso o vale chamou Vale de Achor. Bom, qual que é a ideia? Em português a gente perde, né, um pouco essa ideia, mas Achor em hebraico significa, tá ligado com extinguir. A raiva de Deus foi extinta, por isso vale é o vale da extinção, como se fosse essa lógica, tá bom? Bom, então, olha que interessante, esse capítulo acaba no que a gente pode chamar literariamente de um ciclo completo. O capítulo começou com Deus bravo, com o que tinha acontecido, e termina com essa braveza extinta. Deus começa com raiva no versículo 1, no último versículo Deus tem essa raiva extinta e essa raiva eliminada. Então, a partir do próximo vídeo, se Deus quiser, a gente vê o capítulo 8, versículo 1. Espero vocês lá. Muito obrigado a todos. Um beijo grande. Não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar com seu amigo. Tudo de bom.